O Via Justiça está de volta, fazendo hoje um debate sobre o ensino jurídico e os 50 anos da Faculdade Mineira de Direito. Nossos convidados são o jornalista e bacharel em Direito Itamar de Oliveira e o advogado Mário Lúcio Quintão Soares, que é também professor universitário. Itamar, você tocou aí no Dom Cabral, né, que é o autor da ideia. Né? Na área específica do direito, quais são os nomes importantes, vamos dizer, da origem lá da Faculdade Mineira de Direito? Olha, Manel, eu acho que a gente precisaria lembrar que a Faculdade Mineira de Direito, ela tem mais de... Ela está indo para 60 anos, porque ela começou antes da PUC, da PUC, né? Porque a PUC só foi institucionalizada em 58, sob a presidência de JK, e o ministro da Educação era o Dr. Clóvis Salgado, dois mineiros, na época da Bossa Nova, na época da Copa do Mundo. Então, um tempo de muita esperança para o Brasil, né? Então, acho que a PUC foi institucionalizada realmente num momento muito bom para o Brasil, um momento de muita esperança do povo brasileiro. Mas é claro que, assim, as duas instituições, a PUC e a UFMG, elas são instituições distintas, mas sempre houve uma boa relação entre elas. E existe uma figura na história da intelectualidade mineira, que foi o fundador do Ministério da Educação, que foi o aluno mais brilhante, considerado o aluno mais brilhante da Universidade Federal de Minas Gerais, que era o Chico Ciência. Francisco Campos. Francisco Campos. Então, o Francisco Campos, ele foi um cidadão que criou o Ministério da Educação e Cultura. E ele foi um homem que colocou ênfase na questão da educação. Ele pensou a educação, assim, da educação primária, ele pensou a educação profissionalizante. Se a gente for conversar sobre isso, realmente é uma coisa muito interessante. Assim, ele foi o arquiteto das instituições de educação no Brasil. E logo ele foi sucedido por outro mineiro também da Faculdade de Direito, de uma geração brilhante, que foi Gustavo Capanema. Só que Capanema era outro perfil, Manuel. O Capanema foi o cidadão... Os dois foram alunos da Faculdade Mineira de Direito? Não, foram alunos da UFMG. Né? E foi nesse caldo de cultura da UFMG, eu estou dizendo o seguinte, então o Francisco Campos foi o homem preocupado com as instituições da educação e o Capanema com o homem da instituição da cultura. Então o Ministério era o Ministério da Educação e Cultura. E a PUC veio depois com um modelo novo. E, assim, uma das figuras que fez um bom trânsito da UFMG para a PUC foi o Milton Campos, que Milton Campos era uma figura também exemplar. Ele era um professor da UFMG. Além de ser ecumênico, né? Ecumênico, né? Era um homem muito... Então, ele fez um trânsito com ele, Pedro Aleixo. Então, houve uma simbiose, porque, na verdade, os intelectuais de Belo Horizonte... Estavam vinculados ao Diário Católico também. Vinculado ao Diário Católico, que era um grande jornal sonhado, pensado e colocado em prática por Dom Antônio dos Santos Cabral. Dom Cabral, eu acho que merece um estudo, sabe? Dom Cabral era um homem simples, um nordestino, porque Minas tem muito isso, né? O encontro de nordestinos e de paulistas. Sim, né? Nós somos uma praia dessas duas ênfases, né? E Dom Cabral, ele chegou aqui e ele fez coisa demais, Manuel. Ele transformou Belo Horizonte de uma forma, até hoje as instituições educacionais de Minas estão marcadas pelo sonho de Dom Cabral. Perfeito. Professor Mário Lúcio, no seu estudo, na sua trajetória como professor universitário, o Itamar já citou alguns nomes brilhantes, especificamente mais ligados à Faculdade Mineira de Direito. O senhor se lembraria de mais algumas figuras que foram importantes nessa consolidação da faculdade? Quem demarcou o início da Faculdade Católica, né, ou seja, a Faculdade Mineira de Direito, foi Lopes da Costa. Lopes da Costa também era pensador católico, foi um dos maiores processualistas do Brasil e, logicamente, acompanhado por Melo Cansado. Eram membros do que a gente poderia dizer da chamada banda de música, né, que futuramente foi devidamente absorvida pelo DN. Eram intelectuais engajados, o Itamar citou muito bem o Milton Campos, que depois chegou não só a ser governador de Minas, na época foi governador de Minas, mais na frente foi senador, ministro, né, ministro da Justiça, vice-presidente da República, né, ele perdeu a eleição, né, ele perdeu a eleição para Jânio Quadros, não foi? Mas o que a gente percebe, né, nesses quadros, são três fases distintas da PUC, né, da Faculdade de Direito da PUC. A primeira delas é desses intelectuais católicos, engajados, né, com o Diário Católico, que nós já fizemos referência, Lopes da Costa, Melo Cansado, o próprio Milton Campos, o professor Gerson Bolzon. Agora, mais na frente, teve uma outra fase. Essa fase que buscou sair um pouco daquela formação muito ligada à magistratura, porque nós tivemos muitos anos na PUC dirigentes que eram ligados à magistratura.
Então, aí nós temos Oswaldo Machado, que traz um novo grupo, né, de pensadores críticos ligados à Igreja Católica, e eu fui, inclusive, recrutado por ele, no intuito de construir uma faculdade diferenciada. Perfeito. E, mais recentemente, o trabalho, né, que está frisado no livro, do César Fiuza, que, juntamente comigo, nós conseguimos reformular não só o curso da Católica, em termos, né, de um projeto didático pedagógico adequado, mas também criamos o curso de mestrado, que hoje é referência em todo o Brasil. Professor Itamar, o papel do professor Edgar da Mata Machado, né, na formação, nessa consolidação do curso de Direito Manuel, da PUC Minas. Eu fico muito até emocionado de falar do professor Edgar, porque tem duas entrevistas nesse livro que eu considero pedagógicas, absolutamente pedagógicas. Uma delas do professor Edgar da Mata Machado, porque o professor Edgar da Mata Machado era o que você poderia dizer um homem bom, um homem justo. Você vem montando esse livro há muitos anos, então, porque o professor Edgar já nos deixou um bom tempo, né? Sim, são 40 anos de convivência com as pessoas na universidade. Então, o professor Edgar, ele foi uma pessoa que fez o trânsito. Ele era ao mesmo tempo vinculado a Dom Cabral, ele era uma pessoa que transitava no diário, ele foi um homem que teve um papel muito importante na política, chegou a senador, a deputado, enfim. Mas o professor Edgar, ele é um ser humano diferenciado nessa trajetória, porque ele era um homem de diálogo, sempre foi um homem de diálogo, absolutamente equilibrado, né? E ele possibilitou assim, a Faculdade Mineira de Direito trazer para o seu corpo, né, pessoas muito importantes, mas mais do que isso, ele dava aos estudantes, ele era portador de uma esperança, por exemplo, em momentos muito difíceis da vida política brasileira, o professor Edgar era uma pessoa, todas as pessoas que recorriam a ele, tinha nele uma palavra de esperança. Ele enfrentava problemas sérios, problemas difíceis, ele enfrentou coisas absurdas. É verdade, inclusive, né? Teve um filho assassinado pela ditadura, não é isso? Mas Zé sempre, Carlos da Mata Machado. Sempre, Manuel, com todas essas dificuldades, era um homem sorridente, era um homem afável e era, sobretudo, um homem que preconizava... E ele teve um papel importante na consolidação da faculdade. Absolutamente importante. Não só nisso, Manuel, mas na própria transição democrática brasileira, porque o presidente Tancredo Neves tinha para com ele assim, um respeito muito grande. Ele foi suplente do Tancredo como senador. Exatamente. Né? Então, ele tinha a respeitabilidade, mas não era uma respeitabilidade por amizade, não, porque nós temos isso. A amizade é um dado importante. Perfeito. Mas, e além? Então, o professor Edgar, ele cumpriu um papel, e acho até hoje que a influência dele é marcante. Eu acredito que ele foi uma espécie de síntese do pensamento, principalmente do pensamento de Jacques Maritain, né? Perfeito. Inclusive com algumas obras sobre direito importantes, né, professor? A nossa formação toda, a nossa geração, a minha geração específica, ela se pautou na obra do Edgar da Mata Machado, em termos de introdução ao estudo de direito. Edgar, para nós, é o grande guru. Né? Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.